A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou nesta segunda, dia 23, um pedido de encerramento do inquérito das fake news, que tramita há 7 anos no Supremo Tribunal Federal. O pedido foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, o presidente do STF. Quem vai contar essa história para a gente é a Paola Costa, aqui no Plantão do Meteoro. Paola, quantas vezes esse inquérito já terminou? Sinceramente, porque é um inquérito realmente interminável, mas eu entendo por que ele é interminável, mas eu deixo para fazer o comentário depois. Conta a história, conta a primeira notícia. Não, vamos de primeiro, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, então, ela protocolou esse pedido para que o Supremo Tribunal Federal encerre o inquérito das fake news. E aí eles usam como argumento, né? Usaram como argumento o fato do Alexandre de Moraes ter recentemente solicitado uma diligência contra 4 servidores da Receita Federal. E aí, vamos lembrar, foram 4 servidores da Receita que estariam envolvidos no vazamento de dados de parentes de ministros do Supremo. Então lembra aquele vazamento todo de informações que rolou algumas semanas atrás, inclusive da própria esposa do Alexandre de Moraes? Esses vazamentos aí teve uma diligência e essa diligência foi colocada no inquérito das fake news. Então, como ele acabou fazendo isso quando ele estava na presidência do Supremo, num período de plantão ali, né, em que os ministros saem, e ele deu essa canetada, a Ordem dos Advogados do Brasil não ficou muito satisfeita e solicitou aí para que o inquérito seja encerrado. E aí a gente tem aí um videozinho pra gente puxar um pouquinho um outro gancho depois. A OAB publicou agora de manhã uma manifestação ao presidente do Supremo Tribunal Federal pedindo o encerramento do inquérito das fake news. Direto de Brasília, o caso está tramitando no STF há 7 anos. Agora, qual é a preocupação da OAB? Bom dia. As lideranças da advocacia querem o encerramento da conclusão do inquérito. Elter, bom dia a você. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil, em regiões para além do Planalto Central do Brasil. Pedido formalizado agora de manhã junto ao Supremo. A Ordem dos Advogados do Brasil alega que o inquérito foi aberto em situação excepcional, já superada, ressalta a OAB. Investigação sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes foi aberta para apurar ataques, notícias falsas e ameaças contra ministros e a própria Suprema Corte. No documento assinado pela Diretoria Nacional e por todos os presidentes das seccionais nos estados e no Distrito Federal, a OAB externa extrema preocupação institucional com a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração, em especial o inquérito das fake news. A OAB afirma que é inegável que a instauração do referido inquérito ocorreu em ambiente de grave tensão institucional, marcado por ataques reiterados à honra e à segurança de ministros da Suprema Corte, que desempenhou papel central na defesa da ordem constitucional e na preservação da estabilidade democrática. No entanto, segundo a ordem, superada a conjuntura mais aguda que lhe deu origem, impõe ser redobrada a atenção aos parâmetros constitucionais que regem a persecução estatal. Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre o ofício, Helder. E aí não se manifestou até agora, ainda tô esperando a manifestação aí do Fachin. Então, assim, pra quem não lembra, tá pra gente dar aquela lembrada, esse inquérito, gente, ele começou em 2019, quando a gente teve ataques muito fortes aos ministros da corte. Vale lembrar 2019, né, o ano aí que o nosso querido Jair Bolsonaro já era presidente da República. E aí, quando você tem aqueles ataques muito fortes à corte, era uma época que o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, era presidente do Supremo. E ele decidiu abrir esse inquérito, e ele foi muito, na época, muito criticado por abrir esse inquérito, porque ele não não é uma atribuição do Supremo abrir inquérito. Ele não tinha vindo de outros lugares. Então, quando o Supremo abre um inquérito, né, quando ele dá o ok, ele diz, não, vamos abrir isso daqui, vamos instaurar esse inquérito, isso sempre vem do Ministério Público, vem da PGR, a Procuradoria-Geral da República, ou vem de pedidos da Polícia Federal, por exemplo.
Nesse caso, o inquérito das fake news, não. O Dias Toffoli foi lá e disse, não, nós vamos abrir o inquérito. Ponto. Né? Foi um negócio fora dos padrões comuns do Suprema Corte. Só que era um momento em que você estava com ataques extremamente fortes, como eu falei, contra ministros do Supremo. Nessa mesma época, a Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República, ela tentou arquivar o inquérito das fake news. Então ela passou um bom tempo ali tentando arquivar esse inquérito. Só que, depois que ele foi aberto e veio o sorteio da relatoria, o relator era Alexandre de Moraes. E aí o Moraes disse, não, nós não vamos fechar esse inquérito, tem muita coisa aqui para ser destrinchada, tem muitos ataques à corte e tem muita fake news, tem muita notícia falsa, tem muita desinformação sobre o ministério e sobre outras coisas. E aí, gente, o negócio foi acumulando, porque toda vez que o Moraes dizia, vamos encerrar esse inquérito daqui a 6 meses, alguma coisa acontecia e entrava pro inquérito das fake news. Então a gente teve lá, não sei se vocês lembram lá, os 300 de Brasília, lá da mocinha aquela, sempre esqueço o nome da mocinha, a mocinha que era do Fêmen e depois virou extrema-direita, a Sarah Winter. A Sarah Winter. Isso. Então teve lá o negócio da Sarah Winter. A gente teve os ataques ali, ataques diretos à corte, né? Inclusive com eles jogando rojão contra o prédio do STF. A gente teve depois vários ataques a urnas eletrônicas, várias notícias falsas sendo espalhadas. Então, assim, a coisa só foi aumentando. Então, cada vez que o Alexandre de Moraes dizia, vou encerrar isso aqui, vamos fazer as últimas diligências e vamos encerrar, alguma coisa acontecia. Algo novo, né? Chegava algo novo que era associado a esse inquérito. E aí, nesse inquérito, gente, tem uma vasta quantidade de nomes que estão lá dentro desse inquérito. Desde o blogueiro Alan dos Santos, o foragido, né, que foi para os Estados Unidos, até passando pelo deputado, tipo Bia Kicis, né, tá nesse inquérito, Gustavo Gayer já foi citado nesse inquérito. Então, assim, o inquérito é muito grande, ele é muito grande mesmo. Então ele começa lá em 2019, com uma canetada do Toffoli, cai na mão da relatoria do Moraes, e toda vez que o Moraes vai fechar o inquérito e faz as últimas diligências e vai fechar a coisa toda pra despachar e o negócio ir pra frente, acontece alguma coisa nova. E aí você tem uma inserção de uma nova diligência, você tem inserção de um novo dado. Foi o que aconteceu agora. Né? Ano passado, o Moraes tinha dito que em 6 meses esse inquérito seria encerrado, e aí a gente começa o ano com ataques novamente à corte, e dessa vez ataques com vazamento de dados. E aí o que incomoda, pelo menos a mim incomodou bastante, e eu queria também saber a opinião da Sofia sobre isso, foi essa nota que a OAB colocou, porque é o seguinte, a OAB diz ao mesmo tempo assim na nota, que não pode vazar dados, né, que não pode você estar invadindo, colocando dados que são sigilosos e tal. Ao mesmo tempo, ela fala numa tal de liberdade de imprensa. Só que assim, gente, a gente não tem liberdade de vazar dados bancários, dados da Receita Federal de pessoas. Sim. Uhum. Esse inquérito que eu ia comentar lá no começo, eu entendo que o que a OAB quer dizer, poxa, esse inquérito não tem fim? Não tem fim, de fato, mas existe uma razão para isso, é um crime continuado. É um crime continuado, a gente tinha as fake news e o uso daí das redes sociais, da comunicação para disseminar mentiras e promover ataques à democracia e às instituições e tentar validar um golpe, etc, etc, que é algo que continua sendo feito até hoje. E que continua sendo feito até hoje por um mesmo espectro político, eu vou dizer assim. Não vou dizer o mesmo grupo, porque aí ainda é difícil definir até que ponto esse grupo está trabalhando de maneira articulada. Então, acho que
vou recuar um pouquinho, não vou dizer que é pelo mesmo grupo, mas que é o mesmo espectro político que está fazendo isso, é. Então, como é que você vai fechar o inquérito sendo que, de certa forma, o crime ainda está ocorrendo? Eu não. É esse o ponto que a coisa pega para mim, né? E o pessoal está aqui no chat perguntando se a OAB foi de CFM. Faz tempo. Faz. Existem grupos dentro da OAB que ainda tentam oferecer algum tipo de resistência, sabe? Você volta e meia vê alguns grupinhos progressistas dentro da OAB se pronunciando sobre questões relativas a minorias hegemônicas e tudo mais. Mas são pequenos grupos. A OAB, como um órgão, assim, tipo, no geral, já foi do CFM, sim. E faz tempo. Inclusive, na época do julgamento do Jair Bolsonaro, eles também emitiram notas alegando que havia algum tipo de cerceamento de defesa e etc. E aí, os ministros do Supremo responderam. O próprio Barroso, que na época era presidente da corte, informou que não tinha nenhum cerceamento, a defesa tinha acesso a tudo. Não estava sendo barrada de ter acesso a nada. É óbvio que a defesa não ia ter acesso a certos dados, porque, assim, gente, tinha quebra de sigilo telefônico. Você não vai entregar pra defesa do Jair Bolsonaro a conversa do Mauro Cid trocando nudes com a esposa, né? Assim, existem mensagens que foram ocultadas porque eram mensagens muito pessoais, né? Você tinha nudes sendo trocados, você tinha conversas ali de família, né? Tem alguns ali que eu não gostaria de saber quem é que trocou esses nudes, já basta saber que teve milico trocando nude com alguém, já tá suficiente pra minha cabeça, mas ótimo, né? Mas assim, isso não foi cerceamento de defesa, né? É só você ocultar alguns dados assim mais específicos. E nesse caso do inquérito das fake news, agora vindo pro inquérito, ele é longo, a gente entende, a gente sabe que todos nós estamos ansiosos por um fechamento disso. Quem que acompanha o inquérito das fake news desde o início, como eu sou a doida do judiciário, tá, gente? Eu amo um STF. Tô sempre lendo petição, adoro. Parece chato, mas é bem divertido ver os ministros brigando. Mas assim, eles, cara, é muito longo, é um processo longo. E é um processo que a gente entende, eles poderiam ter fechado e aberto outros inquéritos no caminho para outras coisas, mas o Xandão achou que era melhor absorver tudo no mesmo inquérito, né? E não ficar abrindo outras pastinhas, assim. Então... E agora um último comentário aqui antes da gente encerrar. Uma coisa que a gente tem que pensar é que, ok, esse inquérito não termina porque o crime é continuado, né? Mas o crime é continuado porque também existe espaço para se continuar esse crime na maneira com que estão organizadas as redes sociais. Então, talvez mais importante do que a gente pensar em como manter aberto o inquérito das fake news é a gente pensar em como que a gente pode regular essas redes sociais para que eles não consigam cometer esses crimes nem que eles queiram. Enfim, mais alguma coisa, Paola? Não, mas vamos aí ficar de olho no AB, hein? Vamos ficar de olho no AB. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantando Meteoro.